Olá a todos, mais uma vez estamos juntos, iniciando mais um podcast Vincere. Todas as quartas, às 21 horas, você tem essa conversa conosco, comigo, André Costa, com a minha amada esposa, Cláudia, doutora Cláudia Costa, e hoje nós temos um convidado muito especial que acompanhou. Todo mundo sabe que o propósito desse podcast Vincere é falar um pouco. Muitas pessoas nos questionam como nós vivemos, nossa forma de viver, nossa vida, como nós levamos, nosso estilo de vida, como nós superamos as adversidades desses 2 últimos anos e meio, quase 3 anos. Lembrando que a minha esposa foi a primeira paciente de Covid do Distrito Federal e a primeira a ser entubada por Covid no Brasil. Depois teve um câncer de mama. E o ilustre nosso convidado que está aqui hoje é uma das pessoas que cuidou com muito carinho dela. Se eu fosse ler o seu currículo, eu passaria todo esse podcast, mas ele é médico e pesquisador, intensivista. Ele hoje é ele é diretor e coordenador científico, não é isso, doutor? Da AMIB, aqui do Distrito Federal, da Associação dos Médicos Intensivistas, já foi presidente, mas é uma pessoa, ele é coordenador das UTIs, da Rede DASA, dos Hospitais Brasília, aqui no Distrito Federal, e foi lá onde a minha esposa esteve, nos momentos tão difíceis. Ele é membro da American College, tudo voltado à medicina intensiva. Ele é uma pessoa que cuida com carinho dos seus pacientes e ele tem um diferencial. É essa conversa que nós queremos levar para você, porque ser médico não é fácil. E eu tive a experiência como acompanhante de um paciente grave, que todos nós somos pessoas iguais, todos nós sentimos a mesma coisa e cada um temos a nossa profissão. E algumas perguntas nós vamos desvendar hoje aqui. E eu estou falando do Dr. Biondi. Rodrigo Biondi, muito mais conhecido em toda a sua comunidade científica e por nós, pacientes, que eu me considero, a minha esposa é paciente dele, mas Dr. Biondi. E entre nós, o relacionamento foi muito além de médico e paciente. Houve uma empatia, uma sinergia, né, doutor? Nós estamos aqui, o senhor já foi apresentado, pode intervir, pode falar, pode ficar à vontade. Aqui é como uma conversa que nós tivemos, que nós estamos em casa e estamos conversando, que é exatamente para desmistificar muita coisa e para dizer que também vocês, como médico... Pode dizer que ele foi chato mesmo, né? Ele deve ter sido chato. O Dr. Biondi eu incomodei bastante, viu? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, realmente que extrapola assim, essa questão da humanidade e sempre fui muito bem atendido. Lembrando que esse podcast tem o apoio da fábrica de pão de queijo Pedacinho de Minas e também da Soluz. Pensou em iluminação, pense Soluz na Rua das Elétricas. Então, nós estamos aqui para ter essa conversa. Doutor Biondi, eu posso começar ou você vai começar uma pergunta para ele? Não, você começa. Tá, eu vou começar a primeira pergunta, que é uma coisa bem... clássica. É porque você vai... não tem que saber. Tá bom, vamos lá. Doutor Biondi, o que significa, na verdade, ser médico para o senhor, principalmente atuando numa área tão crítica? Porque eu viveu na pele, né? Por Deus, o senhor sentiu, e eu lembro isso, somos gratos, autorizou que eu ficasse, porque isso faria bem para a paciente, com a minha esposa na UTI. Obrigada. E
Isso para mim, vivi dentro daquela UTI por muitos dias e vejo que... Você morava lá. Gente, ele morava lá na UTI. Eu não ia deixar lá o que eu tenho de mais precioso e ir embora para casa, ele né? incomodou o doutor Biondi. O doutor Biondi está com um crédito com Deus assim de 10 ou 20 anos. Porque o que ele incomodou... É que o doutor Biondi me viu com a cara assim, aí ele caiu na falta de... Ou, pelo coração generoso, ele me forneceu o celular dele, o número, no dia que você foi entubado. Daí por diante, mesmo quando eu cumpria a minha quarentena... Olha, desde o início ele já estava lá, gente. Eu ligava para ele. Na minha intubação, eu fui a primeira paciente no Brasil, em todo o território nacional, a ser entubada. Sem contar que eu sou comprovadamente o caso que esteve mais grave e sobreviveu. Então, realmente, ele passou por um... Eu dei trabalho naquela UTI, eu devo ter dado trabalho. Foi. E médico, doutor Biondi, o que significa para o senhor ser médico? Porque é algo bem abrangente, né? Algo, cada um tem seu... Assim, muito obrigado pelo convite, eu me sinto lisonjeado, eu sinto que estou conversando com amigos que eu fiz. Assim, eu acho que eu fiquei extremamente comovido com o seu cuidado, porque de verdade eu te conhecia e conhecia a paciente Cláudia sedada, inconsciente, grave, mas eu te conhecia, então eu fiquei, só para contextualizar, né, comovido, e até hoje eu falo para todos que pouquíssimas vezes eu vi um caso de um casal já mais maduro com tanto carinho e tanto cuidado como vocês dois, principalmente você em relação a ela naquele momento que ela estava precisando. Então, também para contextualizar, por que eu deixei? Hoje em dia seria normal você ficar lá, se quisesse. Só é fisicamente puxado, porque você vai ficar numa cadeira, não é um quarto, você não vai dormir numa cama confortável, então é fisicamente pesado, mas naquela época era proibido e tinha a recomendação, tanto no Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Saúde do GDF, de que a gente não deveria ter a autorização de visitas de familiares. Isso teve momentos mais flexíveis, momentos mais rígidos, mas naquele momento em que a Cláudia estava lá, era um momento de mais rigidez, por conta de um controle da doença populacional. E diante de tudo aquilo, você já tinha pego o Covid, ou seja, naquele momento a gente achava que era só uma única infecção, não haveria reinfecção. Aquela sua dedicação, eu vi que aquilo seria um tratamento tanto para você quanto para ela, e todas as vezes que você entrou em contato comigo, você entrou em contato, mesmo em alguns momentos que eu fiz negativas, você me pediu algumas coisas que eu falei, olha, isso aqui eu não posso acessar. Você foi sempre extremamente educado e cortês. Então, ser educado quando a gente recebe tudo é fácil, mas ser educado quando a gente recebe um não, já mostra um nível de evolução moral um pouco diferenciado. Bom, respondendo a sua pergunta, existe uma resposta meio técnica, o que é ser médico? Médico vem do latim medere, que é em busca do conhecimento, em busca do conhecimento do que nós somos e de como nós vivemos e deveríamos ter uma vida saudável. Isso vai muito ao encontro do que eu entendo, porque eu sou uma pessoa que eu busco o conhecimento realmente, eu busco como conseguir gerar o máximo de saúde, e saúde não é simplesmente sinais vitais, exames laboratoriais normais, muito diferente disso. É isso aqui, vocês dois, por exemplo, estão saudáveis, mesmo com algumas dificuldades eventuais, mas estão felizes, estão produtivos. Essa busca da saúde naquele momento em que o paciente está. A minha área de atuação é a
medicina intensiva, então eu faço isso no momento, provavelmente você viu muito bem isso, no momento mais frágil do ser humano. Sim. Numa fase mais precoce da minha carreira, eu tinha uma visão, como acho quase todos os jovens, uma visão muito orgânica daquilo. Então eu vou consertar as funções orgânicas e vou devolver a Cláudia para a sociedade. Hoje, já há algum tempo, eu vejo que tem muito mais coisa. Então, se você tivesse me conhecido há 15 anos, quando eu comecei a fazer, vou fazer 20 anos agora de formado, 15 anos de terapia intensiva, provavelmente eu não teria te autorizado a ficar com ela. Mas com o passar do tempo, eu vi que para nós alcançarmos a saúde, tem coisas que não são só medicamentos, não são só procedimentos. Então, a sua presença era essencial, e das meninas, das suas filhas, era essencial para a sua recuperação. Então, é um pouco disso. Essa visão de tentar alcançar o momento mais frágil de uma pessoa e tentar recuperá-la, entendendo que a gente tem limitações, entendendo que eu não vou brincar de Deus, entendendo que a morte é um fator presente da vida, a gente não deve evitá-la a qualquer custo, porque senão nós vamos fazer atrocidades, mas a gente vai simplesmente tentar reabilitar aquele paciente para que ele volte à sua vida de convívio com seus familiares. E tem uma vida produtiva, que nem você voltou, eu fiquei super feliz hoje te vendo andando, trabalhando, produzindo e agora me entrevistando. Só para contextualizar isso, eu nunca esqueço um momento, como o senhor mesmo falou, ela não lembra, não passa dessas... Ela estava sedada, mas teve um momento que eu lhe liguei bem aflito, bem desesperado, que eu ouvi a opinião da equipe, eu coordeno uma equipe grande, e tem os supervisores, né, que estão ali no dia a dia, ali nos plantões direto. E ali é a metodologia do hospital aplicada, né, e um falava uma coisa, outro... É natural, né? Cada um pensa de uma forma. E ela tinha um suposto edema muito grande e aquele questionamento de uma cirurgia de grande porte. Não sei se o senhor recorda disso. E uns entendiam que aquilo poderia ser o foco de tantas infecções. E eu fiquei, naquele momento, muito aflito, porque seria uma cirurgia aberta, e ela não tinha, as chances seriam... mínimas. E aí eu lhe liguei, que queria falar com o senhor. Eu lembro bem que lá na UTI tem a salinha, né, dos acompanhantes. E eu lembro que o senhor, nessa calma, nessa tranquilidade, exerceu bem esse mistério humanizado que prega tanto o senhor, e que não que prega, que vive isso, e também a instituição do qual lá estava numa UTI humanizada, uma vez que ela já não tinha mais Covid, né, já tinha, não tinha mais o vírus. E o senhor me deu uma tranquilidade como o maestro daquela orquestra, que as coisas caminhariam, que seria isso investigado mais a fundo, mas a possibilidade de cirurgia era muito mais remota do que na minha mente era. Então, eu lembro, só para contextualizar, e o senhor me atendeu, como sempre, com muita gentileza, me explicou, e aquilo ali me deu mais um afago, mais mais uma esperança, né? Diante
de momentos assim difíceis, mas nós não estamos aqui para falar de tristeza, nós estamos aqui exatamente para falar dessa importância da relação das pessoas. Por isso que eu fiz questão de deixar essa plaquinha bem aqui para a câmera ver, que eu digo que essa palavra, o amor, aliado à fé, foi o que eu resumi. É tudo isso que nós passamos e fomos vencendo. E o senhor, como participante ativo, integrante, criou-se essa relação nossa. Então, para que as pessoas entendam esse lado que muitas vezes veem os médicos muito como alguém que vê números só. Eu complementaria a pergunta, eu vou ajudá-la. Tá, é porque eu me emocionei muito, porque pessoal. Ela não lembrava que ela estava sedada, mas eu... Eu era apenas um número. Nós sabemos que somos apenas um número. Até porque eu estava ali imóvel. Era paciente do leito 10. Eu era apenas a paciente do leito 10. Como está a paciente do leito 10, o que se prescreve para a paciente do leito 10. Como ela passou a noite, mas a paciente do leito 10, em algum momento ela deixou de ser a paciente do leito 10. Houve um tratamento humanizado, diferenciado. Em que momento eu deixei de ser a paciente do leito 10 e passei a ser a Cláudia, esposa do André, mãe da Débora e da Denise, aquela pessoa que queria voltar à vida e queria voltar a ser mãe, esposa, profissional. Como é possível alguém com seu preparo, sua maturidade, saber que ali existia uma profissional que lutou a vida inteira, sem vícios, sem hábitos, a não ser de estudar, de se preparar para um preparo profissional, para uma vida acabar assim? O que o humanizou? Quando eu deixei de ser a paciente do leito 10 e me tornei a Cláudia? Quando o meu marido o tocou porque ele não tomava banho, ele se lavava na pia, ele mentia, ele não comia, ele passava 5 dias sem comer. E as nossas filhas, elas mantinham o nosso lugar na cama, na mesa a gente sempre come com flores, é sempre motivo de festa. Eu sou uma pessoa assim que prezo muito para ser sempre a casa, um hotel 6 estrelas. Então a gente preza pelo cheiro do lençol, o cheiro da toalha, tinha a minha marca empregada ali. Uhum. E que decisões eu tomaria, ele olhando para mim, esperando que eu retornasse. Vocês talvez pensassem que eu não voltaria. Em que momento, doutor? O que o levou a se humanizar? A gente, sim, mais uma vez, né? Isso tem até cenas de filme, se eu não estou enganado, tem uma cena do filme Pat Adams que é uma crítica direta a essa mecanização, essa impessoalidade. E no filme eles falam que é preciso ser assim porque se você for pessoal, você vai se envolver e você não vai poder tratar. Isso até certo ponto, isso é um fato, é necessário. E é recomendado, por exemplo, que um profissional de saúde não cuide de seus familiares, porque no momento em que eu vou cuidar de um filho, por exemplo, ou de um familiar muito próximo, eu perco o meu juízo para ver o que é certo e errado. Isso já aconteceu com pessoas muito próximas a mim, tentando cuidar de seus familiares, e em algum momento eu tive que, excelentes médicos, eu tive que intervir e falar assim, olha, acabou, parou, você vai chegar num ponto aqui que vai prejudicar a sua esposa. Então, a gente tem que ter algum grau de imparcialidade, a gente tem que ter algum grau de distanciamento. Esse distanciamento não significa ser desumano, não deveria significar ser desumano, ser impessoal, ser de forma nenhuma perder o carinho, o amor. Naquele momento, repara, a gente estava passando por uma pandemia numa das fases mais, assim,
catastróficas que provavelmente a humanidade moderna já viu, comparável às grandes guerras. Então, a quantidade de trabalho, o número de pacientes que a gente tinha que ver e a carga emocional que nós tínhamos era absurda. Então, a gente está aqui diante de um quadro de sucesso, um quadro de um desfecho extremamente feliz, mas infelizmente muitas pessoas não tiveram esse mesmo resultado. E eu tive que presenciar e dar notícia de óbitos, ou de amputações, ou de seu pai vai para hemodiálise, seu filho foi entubado, inúmeras e inúmeras vezes. Com isso, os profissionais de saúde, eles acabam, como mecanismo de defesa, criando uma barreira. O que quebrou essa barreira? Nitidamente foi o André. Nitidamente foi o André. E aí, mais uma vez, o que você está falando aí é muita verdade. Seu caso em especial e aquela afeição do André fez com que toda a equipe tivesse uma visão tratando profissionalmente todos os pacientes, mas em você, no teu caso em especial, com um quadro que você não só era a Cláudia, como era a Cláudia do André e o André da Cláudia. Então, é como se fosse em algum momento a gente ali imbuído para tratar, para tentar salvar, tentar recuperar todos os pacientes, mas vocês tinham um carinho especial. Mesmo quando a gente não estava lá, o próprio nosso amigo do Douglas, né? Sim. Também ele perguntava, me mandava mensagem, os médicos do Agarran, tinha uma enfermeira que também de tempos em tempos me mandava mensagem, como está Cláudio, como está Cláudio. Então assim, como se fosse um familiar nosso, como se fosse uma pessoa nossa. Então a gente começou a torcer também pela sua recuperação, que seria a recuperação do André, da Denise, da Débora, e a recuperação talvez de todos nós. A gente encontrando em nós mesmos, na figura do André, a nossa própria humanidade. Então, parecia que a gente não estava trabalhando ali, sendo só profissional. A gente estava ali também cuidando de um familiar nosso, de uma pessoa que a gente tinha um carinho muito grande. Inicialmente pelo André, depois por ti, quando você acordou cheia de vida, sorrindo, naquela batalha, fazendo graça, mesmo nos momentos mais difíceis, não desistindo, às vezes mal-humorada, aliás, de vez muito pouco, às vezes, mas sim. Mas, é bom que hoje você vai descobrir algumas coisas também. Muito pouco, mas sim. Mas assim, diante de tudo que você passou, a sua recuperação, você acordar naquela situação em que não conseguia pegar um garfo, eu me lembro disso, marcou muito, uma colher de plástico, não era nem de metal. Então a colher não conseguia ter uma coisa básica, que é pegar uma colher para se servir, para comer, porque não tinha força na mão, não tinha força no braço, não tinha força nenhuma. Então era uma recuperação extremamente difícil, dependente da ventilação mecânica. Então a gente tinha várias etapas, não sei se você lembra que eu falando contigo, a gente tem várias etapas. Uma das etapas mais difíceis vai ser retirá-la da ventilação mecânica, para ver se a gente consegue deshospitalizar. Se precisar deshospitalizar, retirar do hospital em ventilação mecânica, tudo bem, mas ela conseguiu sair da ventilação mecânica ainda na internação e foi recuperando, e a gente assim, nossa... Teve um fato, só para lembrar, sobre a hemodiálise. De um dia para a noite ela se livrou da hemodiálise, dentro da UTI ainda. Era algo que para nós, para mim, então... Então, assim, uma gata, né? Teve as 7 vidas, foram ali, mais do câncer e da leucemia. Então, assim, foi... Eu acho que o turning point, o ponto de inflexão ali foi
aquela visão do André. E a gente, aquela coisa do André foi importante porque a gente estava afastado dos familiares, né? Então, a gente via muitos pacientes, uma quantidade exorbitante de pacientes, e os seus familiares estavam em casa. E eu ficava assim, meu Deus, como é que deve ser uma pessoa que está com um familiar em casa, aliás, um familiar que está com seu ente querido internado no hospital, ficar pensando o que está acontecendo lá, como é que está o meu pai, como é que está a minha mãe, como é que está a minha esposa. E assim, mas tinha aquela imposição legal e um risco de infecção. A sua condição foi muito particular porque você já tinha tido a infecção. Então, você não, naquele momento, a gente entendia que você não poderia ser um vetor, você não poderia contaminar ninguém, já que você tinha tido, você não poderia pegar ele. Nem a mim mesmo, né? Porque Nem essa a você obrigação mesmo, nem a você mesmo. Então, a gente, neste quesito, naquele momento, no conhecimento que nós tínhamos naquela época ali, junho, julho, talvez de 2020, era de que não haveria reinfecção, né? E a gente ficou muito seguro de te deixar ali porque o risco era zero e só haveria benefício, né? Então, foi isso. A presença de vocês 4 ali, principalmente você e depois das meninas, chegaram um pouco depois, muito discretas, muito educadas, foi de voltar àquela medicina que nós estávamos habituados a fazer pré-pandemia. Aquela medicina em que a gente conversa com o paciente, que talvez no primeiro dia seja leito 10, mas no segundo dia vai ser Dona Regina, Dona Maria, Senhor Antônio, Pedro, Miguel, e aí a gente vai indo. Agora, existe ainda, isso é de pessoa para pessoa, essa impessoalidade, esse distanciamento talvez um pouco maior. Algum grau de distanciamento é recomendado, mas a gente não pode perder a humanidade, a gente não pode perder, tem uma coisa que a gente vê às vezes, né, em placa, lembre-se de que o leito 10 é o amor de alguém, né, nesse caso. E a gente não pode perder que tem uma pessoa com a biologia e o que as suas crenças são diferentes da crença do leito 11, da Dona Regina, que são diferentes do seu Antônio do 12, que são diferentes do 9. Então a gente, ali, a gente vê as coisas mais diversas, em momentos muito críticos, muito densos da vida da pessoa. E aí todo mundo fica despido ali, despido de orgulhos, despido de arrogância, despido, aí vai pedir ajuda a Deus, às vezes se revolta. Então é uma arte, e essa é uma das coisas que eu acho lindo na medicina intensiva, porque não tem um dia de monotonia. Eu não morro. De monotonia eu não morro nunca. Então, ou é um caso, vamos dizer assim, mais biológico, ou é um caso muito mais pessoal, social, humano. São dezenas, centenas de histórias que a gente vê. O senhor falou aí, e só para entrar, que faz parte dessa questão. Depois eu vou dar o lado cômico disso, gente. Isso é um médico falando, agora a paciente vai falar, tá? E quando a paciente falar, vocês não vão ouvir, vocês vão morrer de rir. Como é que a gente encara tudo isso? Como é que o senhor consegue? O senhor falou, eu tinha uma pergunta que era se alguma vez o senhor esperava como profissional enfrentar uma pandemia dessa. Obviamente, o senhor já respondeu. O senhor já respondeu que se ninguém esperava. E isso Não, é que Mas como o senhor consegue ter o controle, manter, vou até usar um termo bem forte, uma sanidade mental, se motivar, se manter né, equilibrado, se motivar. É diferente, que a gente dá trabalho. Tratando de situações e vivendo num ambiente tão, como o senhor falou, que todo dia, toda hora é um fato novo, né? E temos perdas, temos que... como é que... Não leva para esse lado triste, não. Eu queria entender como ele consegue ter essa habilidade
porque isso é importante, nós enfrentamos problemas diariamente, todos nós, cada um na sua profissão, na vida, no casamento, com os pais, com os filhos. Porque tem um lado bonito da UTI também. Aí a UTI vista sob a ótica de um paciente. Médicos já pensaram? Você sabe como é que nós, pacientes, vemos a UTI? Como? É assim, a gente pensa que está num quarto. Aí é como uma criança de 1 ano de idade, e ela acaba sabendo, ela sabe que o pai dela tá em casa. No caso, o pai sou eu. O pai no nosso pai, no meu caso, o pai era o Dr. Bione. Então a gente descobre ao horário que ele chega. Uma criança de 1 aninho de idade, ela não fala. Ela não, antes disso, 8 meses, ela já controla a casa. Se deixar, ela controla a casa. Porque ela percebe, sem falar, o horário que o pai está, ela diz, opa, tô segura, tô salva. É por isso que a gente fala em humanizar isso. Esse cara vai dar um jeito de sair daqui. Estou feliz. Nisso nós temos outros coleguinhas que também estão, como numa classezinha de berçário ou no colégio, nós temos aqueles coleguinhas que também estão ali, estão esperando cuidados. Então estamos todos lá pacientemente, esperando. Então, tem o vozinho lá do outro lado que ele grita, então ele fala, às vezes ele fala palavrões. Então é um vozinho engraçado. Um dia o vozinho sobe. Aí a gente quer saber, porque nós somos fofoqueiros, gente, criança fofoca também, paciente também. Isso acontece na UTI, tá? É bom vocês saberem como é que é o forte. Eu estou aprendendo assim, estou perdendo um pouco o vernáculo, tão fechado, aí vem assim. Aí a gente diz, primeira, vem cá. Isso para o técnico de enfermagem, né? Você sabe, técnico de enfermagem é aquela pessoa que é como o motorista da gente, ou aquela pessoa que nos serve, sabe tudo. Sabe a vida do médico, sabe? Só que a vida dele não nos interessa. Afinal de contas, ele é nosso pai. Pai é santo. Pai não tem vida pessoal. Não nos interessa a vida pessoal dele. Interessa a hora que ele chega. Interessa se ele vai cuidar da gente. Se ele deixou prescrito, se eu vou ter dor. Então, o pai estando, a gente está seguro lá, está tudo segurão, tudo feliz. Aí vem, quando a gente cuida de nós, vamos cuidar dos outros pacientes. E o vozinho não vem? Não, o vozinho subiu, não está gritando hoje por quê? Hoje não tem festa, não tem barulho aqui na UTI, tem um gêmeo, tudo é festa. Porque os sonhos a gente tem que levar, por um lado, para não sofrer muito, é um mecanismo de defesa de alguns pacientes, para não sofrer muito, a gente transforma a dor em som. A gente respeita o outro. É um local onde a gente exerce a nossa educação. Então, a dor do outro, que vem em forma de gemidos, a gente aprende a dividir num espaço tão pequeno. Então, a gente cria amor por todos os outros. Então, a dor da minha amiga de frente que eu estou vendo, eu digo, nada, vai sair logo, vai ficar boa. Então, eu já estou torcendo por ela, Aí ela vai operar, gente, e aí, como é que tá? Aí vem as notícias. Mas o vozinho não vem, é uma festa, as enfermeiras. Fala palavras, as enfermeiras comemoram. A galera vai ao delírio, sai para jogo de futebol. E o time está em campo. E lá vai. Mas ele não vem, mas nunca mais ele veio fazer a alegria da gente. O que aconteceu? Teve alta. Eu pensava, vem a raiva dele. Raiva de pegar no pescoço. Quando eu vi esse médico está pensando o quê? Quando chegar, eu vou no pescoço dele. Ah, mas eu vou. Deu alta ao paciente. Porque para nós ele é o general, entendeu? Ele manda na tropa. E nós tudo recruta zero, soldado raso. E eu a pior da pior, né? Porque eu era pior que eu não movia nem as patinhas. Aí eu digo, pensando o quê? Deu alta, vozinho. Eu estava na fila da alta, gente. Eu não sabia que o meu negócio era tão grave. Porque eu nunca tive conhecimento que eu estava num estado tão grave. Aí eu recebo, não, o vozinho foi de alta. Nunca ninguém morre na UTI, gente. Para o paciente, ninguém morre. Lá todo mundo tem alta. Eles mentem para a gente e a gente acredita. O pior é que a gente acredita. Aí eles vão tendo alta, e vão mover. Na UTI é uma festa. Ela move 24 horas por dia. É luz o dia todo, então não tem realmente. É como Deus chegar. Quando ele chega, a gente vê a notícia triste. Foi esse caso que eu disse. Vão me operar. Eu digo, como? Eu estou boazinha? Amor, que negócio é esse? E tem que botar uma válvula para eu falar. Vem cá, não me deixa matarem, não. O médico é bravo. O meu médico é bravíssimo. Mas ele é tão gentil que ele dava um sorriso. Mas eu tenho um dono aqui, tem tanto médico, mas eu tenho um dono. Só vão me operar, eu sabia que eu tinha um dono. O doutor Biondo era o meu dono.
Só vão me operar com autorização. Aí ele me tranquilizava. Para me operar só com a autorização do Dr. Bione. Então, a nossa família criou um respeito muito grande. Então, até os nãos eram muito bem respeitados. Se ele disse não, é não. Então, se eu insistia e eu queria alguma coisa, aí ele falava para mim, amor, é não. O Dr. Bione disse que não, então não é lei. Então, não é não, a gente respeita. Se é assim, ele liberou é festa. É festa não. A galera vai ao delírio, aí todos nos visitam, quem limpa a visita já é, elas fazem vai por lá, limpeza é festa, todo mundo que passa é festa, entendeu? Uma visita na UTI, que não é visita, passa o pessoal da limpeza, pessoal para recolher roupa, pessoal para deixar água, então tudo é festa o dia inteiro, porque você tem que esquecer, usar algum mecanismo, já que você não quer usar tanto medicamento, para esquecer a dor que você está sentindo. Então, você vai fantasiando. Eu digo, escutem, no dia que eu tive uma alucinação que eu tinha ido falar com o Dr. Bione, e na minha cabeça, hoje eu sei que é impossível, eu só sei que foi uma alucinação porque eu não andava. Mas na minha cabeça, eu me vesti, me arrumei e fui lá para o médico-chefe, o meu chefe, para ele não autorizar eu ser operado. Fui falar com ele que eu não podia, que eu tinha que criar minhas filhas, que eu queria ser avó, que eu tenho um projeto de vida. E na minha cabeça eu tive essa reunião e informava meu marido. E o meu marido nunca tirou minhas ilusões. Ele nunca dizia, ele disse, mas você foi, amor? Eu disse, amor, eu falei com o Dr. Bione, não falei? Falou. Eu consegui ser atendida? Conseguiu. Então, todas as mentiras que eu contava, ele confirmava. Então, eu tive reunião, eu tive nessa sala secreta, em atendimento, imagina, que eu não tinha condição, eu não movia os dedos, como é que eu fui andando? Então, essas fantasias existem no paciente. Essas pessoas, elas que levam a vida mais por esse lado, são coisas que eu treinei desde o tempo que estava, para aguentar estudar mais tempo e aguentar outro dia, né, em técnicas que a gente usa. Na vida, a gente aplica quando está doente, para ter mais resistência, ter mais condição. Ela nos ajuda a superar a doença em si. E há uma raiva que eu tive do senhor, o senhor quer saber quando eu o odiei novamente? Mas esse foi ódio de paixão. Eu odiei com toda a minha força. Quando eu perguntei, eu disse, doutor Bione, eu já tinha perguntado a Físio, eu já não gostava mais dela, já estava... Já tinha dito não. Já tinha dito não, claro. Ela disse 1 ano. E disse se eu usasse aquele negócio para ter músculo, que eu não tinha músculo. Aí eu digo, esquece, moça, minha saúde é mais importante, que isso? Eu me alimento bem, eu tenho uma vida regrada, que isso? Aí meu médico não me dá data para eu voltar a andar. Aí eu fiquei desolada. Meu mundo caiu. E eu que aprendo a levantar. E ele muito honesto comigo, que ele nunca mentia. Mas eu digo, amor, sabe de uma coisa? Vão me levar para passear aqui, eu vou dar um passeio aqui na UTI. O passeio era andar na cadeira de roda só, que levam a gente um dia pra gente ir no sol. Eu detesto o sol. Eu e o sol não nos damos muito bem assim. Ir pro sol lá um tempão, isso é um sofrimento. Na verdade, foi a primeira vez que ela saiu da UTI desde a internação. Foi uma festa. O hospital correu. Cadeira, levar, né? Mas deixa o nosso entrevistado. Mas você perguntou assim sobre como é que a gente aguenta. Bom, Como se motivar para encarar a gente todos os dias? Então, vamos lá. Se eu entendo que eu sou parte importante de uma equipe e essa equipe vai conseguir mudar a trajetória de algumas pessoas, isso é a minha motivação. Mas eventualmente existem desfechos ruins. Existem pacientes que infelizmente não resistem. E o que faz a gente conseguir sacode a poeira e segue em frente? Eu acho que cada um acaba criando a sua resiliência
né? Eu sou um estoico, então eu entendo que eu tenho uma fé extraordinária, tá? São coisas que andam em paralelo na minha concepção. Então, eu tenho uma fé muito grande de que as coisas que têm que acontecer vão acontecer. Eu sou um instrumento em que, se tiver que acontecer, eu vou conseguir ajudar. E, em alguns casos, não de uma forma determinística que já foi escrito, porque senão não adianta eu estar ali. Eu simplesmente não vou te indicar fisioterapia e você, por obra e graça, claro que existe, mas você tem que fazer a sua parte. Tá? Você precisa de um fisioterapeuta. Se fosse assim, eu não ia dar antibiótico para um paciente que tem pneumonia. Eu ia achar que ia ser só por obra e graça e a pessoa ia se curar sozinha da pneumonia. A coragem é fé, o resto. Então, assim, eu acho que e a fé me seguiu por muitos momentos e me acalentou por muitos momentos, associado a essa ideia do estoicismo. Então, eu acredito que a gente tem que fazer as coisas da forma mais diligente possível, da forma mais dedicada possível, estudar o máximo possível, mas no momento que eu solto a flecha, não depende só de mim. Depende todo o preparo que eu tive até soltar a flecha. Todo o preparo de escolher um bom arco, de escolher uma boa flecha, pegar uma boa posição, mirar, escolher o bom momento para soltar a flecha. Mas no momento que eu soltei a flecha, depende do vento, depende se o alvo vai se mover ou não, depende de várias coisas que não estão sob meu domínio. E se a flecha não acertar o alvo, eu entendo que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E eventualmente foi um desejo além da minha compreensão. Mesmo naqueles pacientes que têm um destino selado, porque a gente não nasce para virar flor. A gente nasce, a história natural é essa, e a gente tem que ter essa compreensão, como eu falei mais cedo. A morte é uma parte da vida. A gente não acha que a gente deva desejá-la, não. Mas lutar contra me parece como se fosse a luta de uma criança contra um lutador de MMA. Não existe. Agora, a gente vai ter, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que tentar garantir uma qualidade de vida até que a vida funcione de uma forma adequada e prover uma qualidade de morte adequada para que ela venha no momento que for escrito nas estrelas, que tiver o momento biológico de cada pessoa. Lutar contra isso é desumano, porque por vezes, para evitar uma morte biológica naquele momento que Deus estava escrevendo, e aí eu falo brincar de Deus, às vezes se fazem atrocidades, se fazem medidas desumanas. Eu já vi isso acontecer, inclusive nas UTIs. Então a gente tem que ter uma ideia de em que momento isso não é fácil, porque eu não tenho o gabarito divino. Eu não sei qual é o teu relógio biológico, o teu ou o meu. Eu não tenho essa noção, tá? Mas eu tenho noção baseado em experiência, baseado nos dados científicos, de que uma pessoa com a doença XYZ no estágio tal, tal e tal, essa pessoa tem uma altíssima probabilidade de evoluir para o óbito e ao invés de insistir num tratamento que não vai reduzir não vai alterar esse curso, eu só estou prorrogando um sofrimento dessa pessoa. Isso também é uma atuação do médico intensivista. Ele garantir que, se a cura não é realidade, pelo menos que a gente garanta que aquele trajeto seja o menos sofrido possível. Eventualmente o paciente vai para casa, não curado,
Existem várias doenças que não são curáveis, mas a gente não precisa infligir mais sofrimento para aquela pessoa que não tem chance de cura. No Covid, a gente teve uma paciente de 103 anos. Nossa. 103 anos. Eu me lembro dela, acho que ela ficou na UTI 3 e ela foi entubada e ela saiu da extubação, ela foi extubada, frágil, parecia um passarinho assim pequenininha. E em algum momento as coisas foram evoluindo e os familiares pediram, olha, a gente não quer mais que ela seja entubada, a gente não quer mais novas medidas invasivas. 103 anos é marcante, né? Eu não esqueci nunca, não esquecerei nunca. Então, a gente entendeu que 103 anos já foi suficiente para ter uma vida muito bem vivida. Tinha bisneto, tataraneto, todos formados, felizes, casados e tal. E ela já tinha algum grau de demência, já não tinha mais percepção do que estava acontecendo. A gente foi tratando dela na medida do possível, fomos tratando de uma forma menos invasiva, porque a gente entendia que uma nova intubação, em conjunto com a família, não iria trazê-la. Ela não teria a vitalidade que você teve de se recuperar 2 anos depois. Então, não é muito razoável que um paciente, a gente pensar que um paciente com 103 anos vai viver até 110 anos, né? Então, ela sair de uma internação com a traqueostomia, ela não ia conseguir ter os comandos para fisioterapia, por exemplo, para fazer todos os exercícios que precisava fazer. Então, ia ser uma vida de muito sofrimento. E esse sofrimento, será que é necessário? Será que é preciso? Talvez não. Talvez a gente possa simplesmente tratar, nunca deixar de tratar, mas entender que a vida tem essa limitação e que em algum momento vai acabar. E a gente ser mais uma vez, humanos, entender que a vida ela chega no momento do seu fim. E foi assim, foi tranquilo, não foi sofrido, a família ficou tranquila, serena, a paciente também teve uma passagem, um falecimento bem humano, sem nenhum tipo de sofrimento. Isso é possível no momento que Deus quis. Isso é possível ser feito dentro da UTI. Existe uma coisa muito estranha, e eu escrevi um artigo sobre isso muitos anos atrás, uma coisa que eu acho estranha no mundo moderno. Hoje, algumas pessoas lutam para nascer em casa e batalham para morrer no hospital. Nascer em casa, ou seja, não ter um parto no hospital, traz um risco gigantesco para o bebê. Se você quiser parir debaixo d'água, de cócoras, num ambiente com a doula, sem problema nenhum, mas faça isso dentro de um hospital, porque o bebê pode ter complicações até 48 horas após o nascimento. E tem algumas complicações que demandam um tratamento extremamente rápido, com risco de sequelas para o resto da vida daquela criança. E alguns exames, a maioria dos exames pré-operatórios, não são capazes de prever isso. Tá? E aí algumas pessoas, por motivos diversos, querem parir em casa, com um médico e tal, mas por melhor médico que seja, com melhor estrutura, não tem alguns recursos que só tem no hospital, que podem evitar um dano catastrófico para aquela criança e para a família inteira. E o contrário, algumas pessoas, nos seus momentos finais, como infelizmente os meus pais faleceram no hospital, mas os meus avós faleceram em casa, ao lado de todos os seus filhos. E isso é o que deveria a gente tentar fazer. Claro, se você tem uma situação aguda que ela é reversível, a gente tem que tentar lutar, e essa é a minha especialidade. Tem que lutar para reverter. Mas, eventualmente, a gente está diante de uma situação de um paciente muito avançado, com a doença muito avançada, de qualquer natureza, cardíaca, pulmonar, oncológica,
em que a medicina não tem mais solução para aquela situação. Então, para que eu vou ficar no hospital, você pegando senha para entrar, as suas filhas, pode entrar uma, mas não pode entrar a outra, e tal, enquanto se for em casa, está todo mundo ali. É claro que o sofrimento da perda de um familiar, ele continua acontecendo, mas ele não precisa ser mais sofrido, tanto para a pessoa que está partindo, quanto para os familiares. Então, para mim, se eu puder, nesse momento, a depender da doença que for me levar, eu prefiro que seja em casa. Agora, se eu tiver uma condição que seja reversível, eu quero lutar, que nem você lutou, você está aqui hoje, fico muito feliz. E eu quero que tenha um bom intensivista cuidando de mim, intensivista e outras especialidades todas que sejam necessárias. A gente tem que ter a humildade para saber, olha, chegamos no momento, não é fácil, mas a gente tem alguns preditores, chegamos no momento em que eu não consigo mais, a medicina não tem mais solução. E nesse momento a relação, graças a Deus eu não precisei falar isso para você, e não era o caso mesmo, mas a relação que nós construímos de honestidade, de respeito, ela é bilateral, tanto para eu falar uma notícia boa, quanto eventualmente para eu falar uma notícia ruim. Então, essa honestidade, ela... Mas seria tranquilo, doutor. Eu ia feliz também. Se eu tivesse Você teve uma vida muito de sucesso, de realizações, sim. 2 filhas formadas, crescidas, um casamento muito feliz. E eu acho que é isso. Agora, a gente tem alguns estudos muito interessantes, né? Eu vou fazer um parênteses que o senhor falou, só para eu não perder, da questão dos estoicos. Eu acho que isso serve para todos nós, profissionalmente, na nossa vida diária, como esposo, como esposa, como pai, como filho. Quando nós temos a convicção que fizemos tudo que está ao nosso alcance, nós não negligenciamos, nós não desrespeitamos regras, nós não fizemos nada... Não corremos riscos. Não corremos riscos desnecessários. Então, isso é o que vem trazer a tranquilidade daquilo que vai acontecer, seja um sucesso ou seja um fracasso. E se estivermos a perigo é porque algum raio caiu. Nós não nos colocamos em situações de risco. Essa mensagem ela é importante até para as pessoas, para os profissionais mais jovens hoje, que estão indo para o mercado, saindo da universidade, que tem que dar de tudo. Ele tem que ter essa convicção, ouvir do senhor hoje, que uma das coisas, não que isso é normal ou natural, isso é muito duro chegar a esse nível de amadurecimento, porque exige uma dedicação muito grande de estudo, de pesquisa e de disciplina. Viver intensamente é viver organizadamente, é viver com disciplina, é ter um propósito de vida, é já projetar sua vida. Viver intensamente, eu tenho uma colega de fisioterapia, viver intensamente não é viver nas drogas, não é autoextermínio, viver tão intensamente que viajou o mundo inteiro e usou todas as drogas possíveis e tentou o autoextermínio. Então não é bem isso. Por aí, pelo amor de Deus, vivam intensamente, mas é intensamente a vida que vocês escolheram para si. A dor também que nós passamos na profissão faz parte da vida, a dor faz parte da vida, é um processo da vida. Adoecer também faz parte da vida. E nós encaramos isso com muita seriedade e naturalidade. Agora, lutar também para viver também fez parte da nossa vida. Sim. E encontrar bons profissionais também fez parte da nossa vida. O que sobreviveu, um de nós sobreviveu, foi buscar, ele até negou o tratamento dele para cuidar do outro. Eu faria a mesma coisa. Então, nós não nos colocamos até na alimentação, a gente cuida, para não nos expor a isso, porque o hospital é coisa muito ruim, viu, doutor? É terrível. O hospital é um mal necessário. É um mal necessário. E eu falo, eu vivo em UTI quase todos os dias da minha vida. São pouquíssimos dias que eu não pisei na UTI nos últimos 15 anos. Pouquíssimos dias. E eu adoro ir para uma UTI, mas eu adoro ir para a UTI trabalhando.
Mas eu falo para os meus residentes, UTI é um mal necessário. A gente tem que manter o paciente ali o mínimo possível, tá? Porque várias coisas, inclusive e principalmente psicológicas, podem acometer. Você falou a tua percepção do externo, a percepção do que você estava passando é muito particular e é muito fácil a gente falar assim, faça isso. Né? Não é fácil, mas... Era para controlar e auxiliar no processo. Exato, de cura. mas as pessoas que têm esse comportamento que nem o teu, isso é uma percepção minha, e eu já conversei com vários outros profissionais que têm também, as pessoas que têm uma percepção assim de que, não, tudo bem, hoje está frio, mas tá ok, faz uma galhofa com isso, faz uma brincadeira, ou então, hoje está calor, não, tudo bem, eu vou fingir aqui que eu estou na praia e tal, que é típico de uma coisa que você falaria. Então, essa é de aceitação e não revolta. Essa aceitação, essas pessoas, elas têm uma recuperação mais fácil. Tem pessoas que têm uma visão muito negativa, a recuperação é muito mais difícil. Então a gente pode entender tudo como uma graça. Eu entendo até os desafios, eu entendo como uma graça. Até as coisas eventualmente ruins, eu entendo como uma graça, uma graça divina. Isso. Porque, e aí vai do meu lado da fé. Eu entendo que o nosso Pai, Ele é misericordioso e Ele quer o meu bem. Ao invés desse pai que você tinha na UTI, o nosso, Ele quer o nosso bem. Mesmo que algo ruim nos aconteça, tem algum propósito naquilo ali. E eu não tenho maturidade. Nosso ilustre, nosso amigo convidado disse assim, Deus é tão bom que a cada dia eu tô mais jovem e mais bonito. Tô. Então, Deus realmente é maravilhoso. Né? Ele traz sim, gente. Isso nós conversamos antes de iniciar esse podcast e é assim que você se sentia. Ela nunca se sentiu doente dentro daquela UTI. E é assim que eu dizia para ela, que ela não estava doente também. E que ela estava ali e logo passaria. Então, eu acho que confiasse, então aprende a confiar no médico, não questiona. Não deu porque eu não sou médica. Compete a mim julgar o quê? Eu tenho que aceitar que eu estou com o melhor. E aí confia. Confio primeiro em Deus. Sim. E depois que Ele vai capacitar o médico que cuida de mim. E eu vou obedecê-lo. Então, nisso vai vir, eu vou ter melhores resultados. Em que eu posso ajudar? A não ficar tensa. Eu queria quebrar um pouquinho o gelo e perguntar do Dr. Biondi, assim, como é o Dr. Biondi? Eita! Fora da profissão, o Dr. Biondi como pessoa, em casa, como pai, como uma pessoa como nós, porque nós, quase sempre nós conhecemos os médicos como médicos. Né? Mas que é importante também isso. Assim, eu sou um workaholic, né? Então, assim, eu trabalho muito, eu fico ligado com coisas que não são diretamente relacionadas ao trabalho, mas são relacionadas à medicina, fico ligado nas coisas da pesquisa, fico ligado nas coisas da residência, do ensino dos meninos. Eu recentemente casei de novo e a vida me deu uma filha nova de 7 anos, uma menina maravilhosa, que junto com meu filho de 13, que vai fazer 14 agora, são pessoas que iluminam a minha vida. Eles são completamente diferentes. Então eu posso perguntar qual a definição de família para o senhor? A família é união, o amor. Eu acho que é aquela coisa do almoço de domingo. É difícil a gente colocar numa palavra ou numa frase, acho que não existe, mas é um amor infinito, é aquela coisa que você vai por doação, você vai pular para cima de um cachorro para defender os seus familiares, um cachorro feroz. Você vai virar noites com isso. Então, aquelas pessoinhas que nos esperam. Exatamente. Então, assim, eu sou agraciado com isso.
Tenho uma família linda, graças a Deus, minha esposa, minha filha, meu filho. Meu filho é fisicamente a minha cara. Se botar ele aqui com essa roupa, vocês não... Só o cabelo que é preto ainda. A disputa vai ser talvez na beleza, quem é mais bonito. Ele é um pouco mais bonito que eu. Ele é um pouquinho só. Um pouco mais bonito que eu. Mas eu sou mais simpático, E, assim, eu tenho muito orgulho dele. E a menina, ela é um amor. Ela é, assim, a pessoa extremamente carinhosa. E ele é mais introspecto, ele é mais fechadinho. O que eu falo, água e vinho. Não vou dizer água e óleo, porque eles se misturam. Mas ele é mais fechado, ele não faria isso aqui nunca. Eu nunca daria uma entrevista. Eu não sei, nunca é pesado, mas conhecendo vocês há algum tempo, ele talvez sim, mas não é... Ela já estaria aqui, deixa eu sentar aí, porque eu vou entrevistar vocês agora e tal. Então, é uma graça. Então, e é muito legal vê-los juntos, eles têm as suas desavenças, mas é muito bom. E assim, ficar com eles, com a minha esposa, com as crianças, a gente tem quase um zoológico em casa, tem cachorro, tem cachorro, gato, aí vem gato que é abandonado, a gente adota e tal, e vem outro cachorro. Então, é isso. Sou caseiro, gosto de ficar com os amigos, recebê-los em casa, não, assim, dou um boi para sair de casa. Aí depois que eu vou, só vou se for um lugar que eu me sinto muito confortável para poder ficar lá até voltar mais tarde. Aí nós somos parecidos nesse entendeu? ponto. Então, assim, é aquela coisa assim, tem a festa de fulano. Nossa, eu só vou, quando eu vou na festa de alguém, pode apostar que esse é amigo mesmo, porque para sair de casa, saio fácil para ir para um hospital, mas para ir para uma festa é um trabalho gigante. Nós temos fobia social, deve ser fobia social. Nós tínhamos no último, ou não, ia ser amanhã, não, no próximo sábado nós teríamos uma premiação para receber. Eu digo, meu Deus, isso não poderia ser adiado? Tal. E não acabou que adiou, deixaram para o ano que vem. Bom. Que bom, não temos mais o que fazer de nada social. O tempo nosso aqui já está, a conversa com o Dr. Bione, nós vamos conversar 2 dias, uma semana. Mas eu queria, antes disso, Dr. Bione, o senhor também, fora dos hospitais, atende... Vale a pena, gente do céu. Atende também algumas demandas de pessoas que precisam dos seus serviços como profissional. E eu queria aqui, como um amigo, deixar aqui o Instagram dele, para deixar registrado. É @dr_bionde, né? Com I no final. @dr_bionde. Minúsculo. dr.bionde, é só botar no Instagram que você vai achar a foto, né, com essa beleza, né, doutor? Ele dá consultas particulares. E pode ter certeza, vale a pena, é um profissional, assim... Manda um direct. É tudo que nós ouvimos aqui, nós passaríamos dias conversando. Tem muita informação de saúde lá, tem muito voltado também para o pessoal que tem formação na medicina intensiva. Então, informações de saúde... para pacientes críticos, não vou dizer que é bem divertido, mas é leve, e todo dia eu tento colocar um pensamento, às vezes histórico, lá nos stories. Eu queria deixar de tudo isso, Dr. Bione, ela conseguiu na reabilitação dela até de terapia ocupacional, escrevendo esse livro, que o senhor já leu, à mão, um manuscrito. Lindo. Então eu queria deixar registrado, é uma história da primeira paciente com Covid no DF, e a primeira entubada no Brasil. Esse livro, ele não conta de... Ele não fala de tristezas, mas ele ensina a superar isso que nós passamos, é isso que nós temos que deixar para alguém. Esse livro está em todos os locais que quem tiver desejo de adquirir. Tem a editora Calitec, pode ir no site dela, mas também na Amazon, na Americana,
em todas essas que vendem livro, ou até no portal Vencer Nosso, aqui que faz parte do grupo, tem lá um link que vai direcionar para todas as opções onde você se sente mais confortável para adquirir. Então, é uma história leve, é uma história que retrata um pouco isso tudo que nós passamos, fala do amor dos médicos, fala da dedicação, de tudo isso. Então, é isso, a nossa vida é viver dia a dia na certeza que fizemos o melhor, né? Exato. Eu da minha parte, eu agradeço imensamente o seu tempo. Não, da minha parte, porque eu não sei se ainda tem algo a colocar, por isso que eu não vou, porque eu sei a mulher que eu tenho, vai que ela diz, me cortou, aí, ó, né, lá eu vou perder, né, vou ficar. Você quer? Só nossos agradecimentos. Obrigado por não ter desistido de mim. Quando tudo apontava ao contrário, o senhor, com sua experiência, sabia que eu voltaria. Teve um único momento, eu vou me lembrar agora só para fechar isso e a gente encerrar o programa, que eu fui até assim inconveniente, eu diria que eu fui insistente, eu digo, mas doutor, o senhor acha que ela pode melhorar em quanto tempo, isso, aquilo? Eu lembro bem das palavras dele. Com a Cláudia a gente não consegue dar muitos prognósticos, às vezes a situação dela é crítica, mas de um dia para o outro ela tem uma melhora que a gente nem pela medicina estava esperando. Então aquilo também me deixava. E isso aconteceu, foi marcante quando os profissionais que tratam da parte da hemodiálise, eles tinham acabado de trocar o catéter, ela só usou uma vez o catéter novo, e fizeram exame e ficaram surpresos, porque depois de 3 meses de hemodiálise diária, né? Então, nós vamos assim encerrar esse programa, esse podcast de hoje, na certeza que, de alguma maneira, nós levamos uma mensagem. Esse é o objetivo de estarmos aqui juntos. Representar também um grande profissional, gente. Saber que mesmo numa UTI, e mesmo em condições críticas, antes de ir para a UTI, vocês têm um profissional, tá? Um profissional à altura. Se Deus me concedeu a graça de ainda ter vida, mas não é ter vida, eu tenho vida com qualidade. Eu acordo sorrindo, eu durmo bem, eu me alimento bem, eu sou feliz, literalmente feliz. Então, eu devo aos profissionais capacitados, onde Deus deu a direção, deu a guia, e como eles usaram isso com muita coragem, disciplina e capacitação para que eu estivesse hoje aqui. Então, meu muito obrigado, Fabiano. Tomione, obrigado. E nós estamos encerrando mais esse podcast Vincere, e nós vamos aguardar você na próxima quarta-feira, às 21 horas, com uma outra temática que vocês acompanharão e saberão. O próximo entrevistado.